O argumento ateísta de que é possível ser bom sem acreditar em Deus levanta questões profundas sobre a origem e a natureza da moralidade. Embora seja evidente que indivíduos não religiosos podem agir moralmente, a discussão central reside em saber se os valores morais objetivos podem existir independentemente de uma fonte divina. Neste vídeo vamos aqui analisar o argumento da ateia Elaine Souza, do canal de mesmo nome, onde ela fala sobre essa questão, sobre a moralidade sem Deus, sobre a questão de ser bom sem acreditar em Deus, ou de que o ateu, ou alguém, uma pessoa, um indivíduo comum, não necessita de um livro para ditar normas sobre o que é certo e o que é errado. Vamos observar o argumento dela e depois responder aqui neste vídeo. Vamos lá ao assunto. Muita gente acredita que sem religião não existe moral. Que se você não acredita em Deus, nada te impede de cometer atrocidades, de roubar, de mentir, como se a única coisa que te mantivesse uma pessoa ética fosse o medo do inferno. Mas será que isso é verdade mesmo? Se a sua bondade depende do medo de um castigo eterno, isso não é ética, é obediência. A verdadeira moralidade não nasce do medo, ela nasce da empatia, nasce da consciência de que o outro sente, de que o outro existe, de que as nossas escolhas têm impacto. Você não precisa de um versículo para saber que machucar alguém é errado. Você sente, você sabe. E olha que curioso, se a religião fosse mesmo a única fonte da moral, por que tantos atos imorais foram cometidos em nome da fé? A escravidão foi justificada com a Bíblia. Guerras inteiras foram travadas em nome de Deus. Mulheres foram silenciadas, pessoas LGBTQIA+, ainda são perseguidas. Tudo isso com base em argumentos que diziam ser moralmente corretos. Ou seja, quando a moral é definida apenas pela religião, ela pode servir para justificar o injustificável. E se você acha que é impossível ser uma pessoa boa sem fé, talvez valha a pena observar quem vive com consciência, responsabilidade e compaixão, mesmo sem acreditar. Porque ser bom não é seguir regras sem pensar, é escolher todos os dias o que é justo. A moralidade não precisa de altar, precisa de coragem. Então vamos começar falando sobre essa questão da moralidade sem Deus, sobre o argumento da Elaine Souza. Vamos fazer uma análise crítica sobre a questão: é possível ser bom sem acreditar em Deus? A moralidade sem Deus. A afirmação de que se pode ser bom sem Deus geralmente se baseia na observação de que ateus e agnósticos frequentemente demonstram comportamentos éticos como honestidade, compaixão e justiça. No entanto, essa constatação empírica não aborda a questão fundamental: qual é a base objetiva para a moralidade? Se a moralidade é apenas uma construção social ou resultado de processos evolutivos, então ela seria relativa e subjetiva, variando conforme culturas e épocas. O filósofo William Lane Craig argumenta que sem Deus não há fundamento sólido para valores morais objetivos. Ele afirma que, se Deus não existe, então os valores morais objetivos também não existem. Contudo, como percebemos que certos atos como torturar crianças por diversão são objetivamente errados, isso sugere a existência de um padrão moral transcendente que William Lane Craig identifica como Deus. E sobre a questão que ela falou também, que no caso você não necessita de um livro moral para acreditar em Deus ou da religião, e de fato concordo. Mesmo o ser humano sem ter uma regra, uma conduta por escrito sobre um livro com normas e leis, mesmo assim ele já tem os absolutos morais implantados na consciência e no coração. Por isso que existe a necessidade de um legislador moral. A existência de valores morais objetivos implica a presença de um legislador moral. Assim como leis humanas pressupõem legisladores humanos, leis morais universais sugerem um legislador transcendente. Esse legislador seria a fonte última do bem e do mal, estabelecendo padrões morais
que independem das opiniões humanas. A teoria do comando divino propõe que o que é moralmente correto é determinado pelos mandamentos de Deus. Essa teoria sustenta que a moralidade não é arbitrária, pois os comandos divinos emanam da natureza perfeitamente boa de Deus. Agora vamos falar sobre a consciência moral como evidência de Deus. A consciência humana, que nos leva a distinguir entre o certo e o errado, pode ser vista como uma indicação da existência de Deus. C.S. Lewis argumenta que essa lei moral interna aponta para um legislador moral. Ele observa que, embora as culturas possam diferir em práticas específicas, há uma notável semelhança nos princípios morais fundamentais, sugerindo uma origem comum. Embora seja possível agir moralmente sem acreditar em Deus, a existência de valores morais objetivos parece exigir uma fonte transcendente. Sem Deus, a moralidade corre o risco de se tornar relativa, baseada apenas em convenções sociais ou preferências individuais. Portanto, a presença de uma consciência moral universal e de valores objetivos sugere a existência de um legislador moral que muitos identificam com Deus. Um assunto interessante também que Elaine trouxe é sobre as guerras em nome da religião ou em nome de Deus. Também tem isso bastante no Antigo Testamento, então a gente precisa analisar o contexto histórico e teológico. Por exemplo, é inegável que o Antigo Testamento contém relatos de guerras e ações violentas atribuídas a Deus. No entanto, é importante compreender o contexto histórico e teológico desses relatos. Naquela época, as guerras eram comuns e muitas vezes vistas como uma forma de estabelecer a justiça divina. Além disso, esses textos refletem a compreensão limitada da humanidade sobre Deus naquele período. Deus no Antigo Testamento é retratado como justo e misericordioso, buscando sempre a conversão dos corações. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 31, versículo 11, Deus declara: "Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva." Isso indica que a intenção divina nunca foi promover a violência, mas sim a salvação e a transformação dos indivíduos. Portanto, alguns ateus argumentam que a aceitação de guerras em nome de Deus demonstra uma falta de empatia pelos semelhantes. Eles questionam como é possível amar o próximo e, ao mesmo tempo, justificar ações violentas atribuídas a Deus. No entanto, essa crítica muitas vezes ignora a distinção entre o relato histórico do Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento reflete uma compreensão humana limitada de Deus, o Novo Testamento revela a plenitude da revelação divina através de Jesus Cristo, e também os ensinamentos de amor ao próximo, empatia e perdão. Jesus Cristo, no Novo Testamento, apresenta um ensino radical sobre o amor e a empatia. Ele nos instrui a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esse amor não é condicionado ao comportamento de outro, mas é uma escolha consciente de agir com compaixão e misericórdia. Além disso, Jesus demonstrou empatia ao curar os enfermos, consolar os aflitos e perdoar aqueles que o ofendiam. Ele nos ensina que a verdadeira força está em perdoar e amar, mesmo diante da adversidade. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, durante sua crucificação, ele disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", evidenciando sua postura de perdão e compaixão. Outro assunto que ela trouxe no vídeo que ela falou é sobre as guerras de líderes religiosos promovidas pela religião em nome de Deus. Então a gente tem que aqui analisar a diferença entre líderes religiosos e o ensino de Jesus. Ao longo da história, diversos líderes religiosos utilizaram a fé como justificativa para guerras e violência. No entanto, essas ações muitas vezes refletem interpretações humanas e falhas da fé, e não os ensinamentos originais das Escrituras Sagradas da Bíblia. Jesus, por outro lado, nunca incitou violência. Ele viveu e ensinou o amor incondicional,
a empatia e o perdão. Sua vida e mensagem são um convite à transformação interior e à construção de um mundo mais justo e compassivo. Portanto, ao analisarmos as críticas ateias sobre as guerras em nome de Deus, é essencial distinguir entre os relatos históricos do Antigo Testamento, por exemplo, e os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento reflete uma compreensão limitada da humanidade sobre Deus, o Novo Testamento revela a plenitude da revelação divina através de Jesus Cristo, que nos ensina a amar, perdoar e viver em empatia com o próximo. Então a gente espera ter esclarecido essa questão que muitos ateus levantam. Algumas dúvidas. A Elaine Souza, eu acredito que ela é até sincera, mas ela tem bastante dúvidas e a mente fica um pouco confusa. Então a gente está aqui sempre para responder com todo respeito e educação. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva-se no canal para mais reflexões sobre fé, história e filosofia. Deixe nos comentários suas opiniões e dúvidas e até o próximo vídeo.